Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, agora no livro de Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Nós vamos meditar nos versículos 28 e 29, mas nesse primeiro momento, eu quero que nós observemos apenas o que está no início do versículo 28. Versículo 28 começa dizendo: Este Cristo nós anunciamos. Este Cristo nós anunciamos. Nós estamos aqui, meus irmãos, graças a Deus, caminhando para a nossa quarta turma de membresia. Receberemos entre nós mais alguns irmãos para essa caminhada de vida de irmãos, aprendendo com o irmão mais velho, Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus e Pai. E isso é um motivo de grande alegria, mas é também um momento para grande reflexão. Afinal, por que essas pessoas querem se tornar membros dessa igreja? Por que alguém deveria querer participar dessa igreja? Ou até melhor, por que nós deveríamos ser membros de alguma igreja? O que deveríamos buscar nas igrejas? Quando nós paramos para perceber que essa igreja está agora caminhando aí para fazer o seu segundo ano de formação, na metade ali, no início do ano que vem, nós percebemos que ela não é tão grande assim. Uma igreja de um tamanho normal, temos poucos membros. Por que então nós temos igrejas com tantas pessoas, com tantos membros, igrejas com 1.000 membros, 10.000 membros? Existem igrejas desse tamanho. Por que a nossa igreja tem esse tamanho? Por que outras têm tamanhos tão maiores? Claro, são muitas as circunstâncias que envolvem isso. Mas o que é interessante percebermos é o que a maior parte das igrejas tem oferecido e anunciado. Se você passar na frente de muitas igrejas, você vai ver em suas placas anúncios. Mas quais são esses anúncios? Quinta-feira da vitória, quarta-feira da libertação. São afirmações, anúncios e promessas relacionadas ao que qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, está buscando. Querem vitórias, querem sucesso, querem prosperidade. Por isso que nós temos tantas igrejas por aí, pregando essa terrível, mas popular teologia da prosperidade. Igrejas neopentecostais, falando que Deus quer enriquecer, que Deus quer curar todos os seus problemas de saúde, que Deus quer dar a você tudo o que você quiser, porque Deus, no final das contas, segundo essas igrejas, acaba sendo uma espécie de Papai Noel. Estamos chegando aí na época de Natal, e nós percebemos como é esse bom velhinho que as igrejas mais anunciam do que o verdadeiro Deus e Pai anunciado nas Escrituras. O que nós deveríamos buscar numa igreja? O que uma igreja saudável deveria anunciar? E o que a maior parte das igrejas tem anunciado e as pessoas têm buscado? Esse texto, esses 2 versículos, tem muito a nos ensinar e vão nos dizer que uma igreja bíblica é formada por cristãos que estão interessados em anunciar a Cristo, anunciar a Jesus, anunciar ao Evangelho do nosso Salvador. Uma igreja bíblica é formada por cristãos que estão buscando anunciar a Cristo. Como que esse anúncio deve acontecer? Em primeiro lugar, esse texto vai nos mostrar que uma igreja bíblica deve anunciar a Cristo com fidelidade ao Evangelho. Com fidelidade ao Evangelho. Se você perceber o início do texto, ele diz: Este Cristo nós anunciamos. Que Cristo? Que Cristo específico é esse? Sobre o que é que nós estamos falando aqui? Que mensagem é essa? Esse Cristo anunciado, esse Cristo que uma igreja bíblica deve anunciar, é o que Paulo acabou de falar para os seus ouvintes, os seus destinatários da igreja de Colossos. É o Cristo que nós vemos ser descrito desde o versículo 13 desse mesmo capítulo de Colossenses. Então eu quero que você vá comigo para o versículo 13, ainda nesse capítulo, para que nós acompanhemos um pouco que Cristo é esse revelado nas Escrituras, aquele a quem
nós devemos anunciar. O versículo 13 começa dizendo: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos salvou do império de trevas em que vivíamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, vivíamos cegos, presos na escuridão da desobediência. Mas Ele, sendo bondoso e gracioso, nos transportou desse império de trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de luz, o reino de Cristo, o reino de Jesus. Esse Cristo que anunciamos é esse Filho amado de Deus, é o Filho perfeito de Deus, é o Rei desse reino de luz. Ele é aquele em quem nós temos a salvação, a redenção. Ele nos comprou do nosso antigo senhor, Satanás, o mundo, porque éramos escravos do pecado, e Ele nos comprou desse mau senhor e nos trouxe para si, para que sejamos servos do bom Senhor. Ele nos remiu dos nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos purificou dos nossos pecados. E Ele fez isso como? Ele fez isso em Cristo, neste Cristo que nós devemos anunciar. E Paulo vai intensificar então um pouco mais sobre a descrição de quem é esse Cristo. E aqui ele entra num verdadeiro louvor a esse Cristo que nós devemos anunciar. Observe agora o versículo 15 do nosso texto. Ele diz: Ele, Cristo, Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. É Jesus que nos revela o Deus Pai. O Deus que é Espírito é revelado na imagem daquele que é o Deus encarnado, o Filho perfeito que se fez homem e veio a este mundo, cumpriu a justiça em nosso lugar, morreu naquela cruz para nos salvar. Cristo, que é Deus, 100% Deus, completamente Deus, mas é também homem, é aquele que nos revela quem é Deus. Ele é o nosso mediador perfeito, mediador entre o Deus Pai e nós, homens caídos. Ele é aquele que nos revela a imagem de Deus. E o texto continua e diz: Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o príncipe de toda a criação. Por quê? Porque Ele foi a primeira criatura? Não, claro que não. Cristo não é criatura. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ontem eu estava conversando com um dos membros da igreja na reunião que nós tivemos aqui. E ele estava falando que no trabalho alguém estava dizendo: olha, eu quero que você aprenda a fazer isso da melhor forma. 100% ninguém é, nem Jesus, mas eu quero que você faça isso da melhor forma. E o membro da igreja, ele se escandalizou com isso. Ele disse: meu irmão, eu não ia me meter, se você quisesse ensinar esse funcionário aqui a fazer o que quisesse. Se tivesse ensinado ele ali a plantar a bananeira e sair andando, tudo bem. Mas você dizer que Jesus não é 100%, aí é demais. E o homem chegou para ele e disse: não, Jesus, Ele é 99%, Ele não é 100%, 100% é Deus Pai, Jesus é 99%. E talvez muitas pessoas não digam isso em palavras, mas muitas acabam confessando isso no restante do que afirmam sobre Jesus. Acham que Jesus é inferior ao Pai, mas Ele não é. Ele e o Pai são um. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem perfeita desse Deus que nós cremos e que nos salvou. É isso que Paulo acabou de dizer. Então o que Paulo quer dizer aqui com primogênito de toda a criação? A ideia aqui é desse principado sobre toda a criação. Por que ele é o príncipe de toda a criação? Paulo vai continuar explicando, versículo 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Este é o Cristo que nós anunciamos. Esta deve ser a mensagem de uma igreja bíblica, de uma igreja verdadeira. Não é falar sobre prosperidade, não é falar sobre bênçãos materiais, é falar sobre esse Cristo, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele não somente criou, mas Ele mantém as coisas na existência. Se Ele tira a mão, acabou, tudo se desfaz. Esse é o Cristo que nós anunciamos. Ou como o evangelista João, o apóstolo, nos diz lá em seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele, o Verbo, é Deus. Desde o princípio, desde a eternidade, desde sempre com Deus. E Ele fez todas as coisas e nada foi feito sem Ele, porque Ele é o príncipe, o principado, o dono, o criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. E Paulo diz mais: Ele é também, conforme está aí no versículo 18, o cabeça do corpo, que é a igreja. Sim, tudo que existe, toda a criação é de Cristo. Como Abraham Kuyper já dizia, não há 1 centímetro quadrado de toda a criação sobre o qual Cristo não possa afirmar: é meu. Mas Cristo é dono, é Senhor, de uma maneira ainda mais especial e específica, de um grupo. Que grupo é esse? A igreja. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que conduz a igreja. Ele é aquele para o qual a igreja foi criada. Ele é aquele a quem a igreja, todos os cristãos que formam a igreja, não a igreja prédio, mas os cristãos que formam a igreja, devem servir, devem adorar. A igreja, todos nós, fomos criados por Ele e para Ele. Por isso que Paulo diz: Ele é o princípio, Ele é o dono de tudo, o criador de tudo, a origem de tudo. E Ele é também o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? Significa que Ele tem soberania, tanto sobre a vida como sobre a morte. Significa também que Ele é aquele que teve a primazia, o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorificado. Mas Ele não é o último, porque assim como Ele teve o seu corpo ressuscitado de uma forma incorruptível, todos aqueles que o seguem, que fazem parte da sua igreja, um dia também seguirão seus passos, seguirão o Mestre e participarão dessa ressurreição com corpos novos, glorificados, incorruptíveis, não marcados pelo pecado, nem passíveis de morte ou de destruição. E por que tudo isso? Por que Cristo é tudo isso e para Ele é tudo isso? Porque, olha o que é que o Paulo vai continuar dizendo: para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Deus, o Pai, quer que Cristo seja o centro. E Cristo é o centro. Você não é o centro. Você não é o centro do Evangelho. Você não é o centro da história. Você não é o centro, se brincar, nem da sua própria casa. Cristo é o centro, é o foco de todas as coisas. Tudo existe para Ele. Os holofotes têm que estar apontados para Ele. Cristãos não devem estar em busca da própria fama, da própria glória, mas um verdadeiro cristão não aponta para si mesmo, ele aponta para Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor e Criador de todas as coisas. Porque é isso que o nosso Deus quer, que a Cristo seja dada toda a glória. E tem gente que diz: não, mas Jesus não é Deus, Ele é homem, ou Ele é um Deus mais fraco.
Tem muitas heresias como essas, mas é impossível, a partir de tudo que nós lemos aqui e do que nós lemos ao longo de toda a Escritura, negar a divindade de Cristo. O que é essa descrição que nós vimos aqui, senão da divindade de Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a representação exata do seu ser. É isso que a Escritura diz, do ser de Deus. E como, se ele não fosse Deus, o próprio Deus poderia estar apontando para ele toda a glória? Deus Pai, aprenda isso aqui, estaria pecando. Olha que coisa, Deus Pai estaria pecando se ele quisesse que toda a glória, toda a primazia, todo o foco fosse dado a Cristo e Cristo não fosse Deus, fosse uma criatura. Porque o Pai estaria tirando o foco daquilo que é o maior bem, aquele que é o único digno de todo louvor, Deus, para uma criatura. Sabe por que Cristo é o foco de toda adoração e de tudo que existe? Porque Ele é Deus. E é este Cristo. Não Cristo fraquinho, capenga, que precisa de nós. Mas é o Cristo criador de tudo, sustentador de tudo, de quem nós precisamos. Este é o Cristo que nós anunciamos. E aí Paulo vai continuar no versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Você não é bom, eu não sou bom, nós não somos os heróis, nem mesmo as vítimas, nós somos os vilões. Éramos inimigos do herói, inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas obras más. O que nós merecíamos era a ira de Deus, éramos filhos da ira. Sobre nós estava a condenação, e não havia nada que nós fizéssemos para mudar essa situação. Porque Deus é santo e não tolera o mais ou menos santo. Ele só aceita a perfeita santidade e nós não somos santos. Mesmo que hoje parássemos de pecar completamente, ainda não seríamos 100% santos, porque nós já manchamos a nossa vida com os pecados que praticamos. Como então a nossa salvação? Cristo. Este Cristo que anunciamos. Porque foi Ele, somente nele, que nós encontramos a reconciliação com o Pai. Reconciliação porque éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados, estamos em paz com esse Deus, que agora é o nosso amigo, e não somente o nosso amigo, Ele é o nosso Pai, porque fomos adotados pelos méritos do Filho perfeito, Jesus Cristo. Esse é o Cristo que anunciamos, o Cristo que, enquanto estávamos mortos em nossos pecados, enquanto éramos inimigos de Deus, enquanto não queríamos saber de Deus, foi até nós, se manifestou diante de nós, nos curou da cegueira das trevas, nos fez ver a sua beleza, nos redimiu, nos trouxe redenção, nos libertou das algemas do pecado, nos deu vida novamente, nos transportou do império das trevas para o reino de luz. Este Cristo é o Cristo que nós anunciamos, o Cristo que nos salvou e para o qual nós somos chamados a viver. Para que Cristo fez tudo isso? Paulo vai continuar respondendo aí na continuação do versículo 22. Ele fez isso para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como eu falei, Deus é santo. No momento de confissão de pecados, nós vimos que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E as nossas iniquidades fazem com que os seus ouvidos não estejam atentos ao nosso clamor. Mas porque Cristo veio até nós e nos declarou santos e se tornou nosso mediador entre nós e Deus, agora sim podemos orar ao Senhor. Por isso que a oração tem que ser um privilégio que nós valorizamos, porque nós não merecíamos orar. Deveria ser um privilégio que nós valorizamos porque foi conquistado pelo sangue de Cristo.
Cristo morreu naquela cruz para que você orasse, para que você tivesse acesso ao Pai em oração. Valorize a oração, porque é só por causa da morte de Cristo que você pode ir até o Pai e orar e ter a sua oração, os seus pedidos, o seu clamor respondido. Porque Ele fez isso para que nós fôssemos declarados santos diante de Deus. E não só declarados santos, mas para que a nossa santificação iniciasse. Porque Ele não só nos perdoou, Ele trabalha em nós, nos santificando, porque Ele quer que nos apresentemos diante dEle, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ele nos salvou para que também nos capacitasse a viver de acordo com a sua vontade. E o versículo 23 diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui, Paulo enfatiza: você está na fé? Você está alicerçado, firme nessa fé? Você não tem que fazer um número infinito de boas obras para então pagar o seu número infinito de pecados e se justificar diante de Deus e conseguir a sua salvação. Você não se salva pelas suas obras. Você foi salvo por causa de Cristo. Tudo o que você precisa é pela fé, que é um dom de Deus, que Deus enche o nosso coração, receber a graça, o favor imerecido, o presente maravilhoso da salvação que Cristo conquistou para nós, não por obras nossas, mas por obras dele. Esse é o Cristo, esse é o Evangelho que uma igreja bíblica e que cristãos verdadeiros devem anunciar. É por isso que Paulo vai dizer ainda no versículo 24: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É esse Cristo, meus irmãos, que nós anunciamos. É esse Cristo que é a esperança da glória. É aquele Cristo, é o Cristo em que nós colocamos toda a nossa esperança, de saber que as promessas de salvação são para nós, e que nele nós encontramos essa salvação. Paulo pregava ao Cristo, que é a revelação do mistério, do segredo que foi largamente oculto por muito tempo, mas que foi revelado no ministério de Cristo. Esse segredo é que Cristo é a salvação, é o único caminho de salvação, e ele não é somente para judeus, ele é para gentios, ele é para todo tipo de pessoa, independente da raça, nação, idioma ou época. Todo aquele que invocar o nome desse Cristo será salvo. Esse é o Cristo, e essa é a mensagem que nós anunciamos. É o Cristo do Evangelho, o Cristo das boas novas de salvação para todos os povos, para todo o que crê. Você crê? Se você crê, esse é o Cristo para você. Agora perceba que Paulo não fala em hora alguma de um Cristo que vai nos fazer ricos. Sim, ele é o Criador e dono de todas as coisas, mas Paulo não disse, por isso ele vai dar todas as riquezas para você. Não é isso que Paulo fala. É isso que muitas igrejas pregam, mas não é isso que Paulo fala. Não é isso que a Escritura diz. Paulo não está preocupado com Cristo nos dar bens materiais. Paulo não está preocupado nem mesmo com Cristo curar todas as nossas doenças. Paulo está preocupado com Cristo, esse Cristo que nos dá
a salvação imerecida, que nos reconcilia com Deus, que nos dá assim a maior de todas as riquezas. Mas não é 1 milhão, não é 1 bilhão, não é 1 trilhão. É assim mesmo. É a riqueza da plenitude de Deus que se encontra nele mesmo, o Cristo que deu-se a si mesmo. É desse Cristo que Paulo fala, é esse Cristo que nós somos chamados a anunciar. O Cristo que nos salvou da condenação que merecíamos, o Cristo que nos fez filhos amados de Deus, assim como Ele também é. O Cristo Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. O Cristo para quem tudo foi criado, para quem nós somos criados para servir e adorar. Esse é o Cristo que nós, como cristãos, como igreja verdadeira e saudável, devemos anunciar. Então fica a pergunta: é este Cristo que você está buscando ouvir? É esta mensagem que você tem buscado na igreja? Com a turma de membresia chegando, fica a reflexão para eles que querem se tornar membros dessa igreja e para todos nós que já estamos aqui e para aqueles que têm visitado essa igreja ou são membros de outra. É isso que você está procurando numa igreja? Porque é isso que uma igreja bíblica deve oferecer. E é isso que, pela graça e capacitação de Deus, essa igreja vai oferecer. Este Cristo, o Cristo do Evangelho, o Cristo da salvação. É isso que uma igreja bíblica deve oferecer. É isso que você quer? Essa é a pergunta que você tem que responder. E o conselho que eu dou é: queira Ele. Pense grande, não pense pequeno. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. A saúde de aço. Tudo isso é nada se você não tem Cristo. Cristo é a mensagem da igreja. E Paulo vai falar que esse Cristo que uma igreja bíblica e verdadeira deve anunciar, também deve ser anunciado com advertência a todos. Olha só o texto, ele continua. Versículo 28 diz: este Cristo nós anunciamos advertindo a todos. O que é que significa advertir? Advertir tem aqui a ideia de exortação, tem a ideia aqui de advertência, de correção, de admoestação. O que Paulo está falando aqui é que ele, e perceba que ele não fala esse é o Cristo que eu anuncio. Ele fala, esse é o Cristo que nós anunciamos. Ele e os seus companheiros, e aqui, inspirado pelo Espírito, esse nós, ele tem um poder muito maior, ele nos inclui também. Esse é o Cristo que nós devemos anunciar com toda a advertência a todos. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que um verdadeiro cristão, que uma verdadeira igreja deve buscar corrigir aqueles que se desviam do caminho, que pecam, que se afastam do Senhor, para que eles se voltem aos caminhos de Deus. Corrigindo os que estão pecando, para que passem a viver de acordo com a vontade de Deus em santidade. Uma igreja bíblica é chamada a fazer isso. E Paulo fala da importância disso em muitos outros locais. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor, e os admoestam, advertem, corrigem. Tenham essa pessoa em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo está dizendo aqui, olha, valorizem, irmãos cristãos, os pastores e os presbíteros que admoestam, que corrigem vocês, para que vocês permaneçam nos caminhos do Senhor. É isso que pela graça de Deus eu espero fazer aqui, é isso que pela graça de Deus eu espero que os outros pastores que vierem pastorear essa igreja façam aqui, e é isso que vocês devem buscar numa liderança bíblica, em pastores bíblicos. Não é alguém que passe a mão na cabeça de vocês, mas alguém que os corrija quando necessário, com amor, mas corrija de volta aos caminhos. Porque dizer está tudo bem, enquanto você se dirige a um precipício, não é amor.
Amor verdadeiro, se necessário, causa alguma dor para que você saia desse caminho que leva à condenação e se volte ao caminho que traz a salvação. Mas Paulo não está falando que admoestar e corrigir é trabalho só de pastor, tá bom? Nós já enfatizamos isso em outros momentos, mas o texto repete e nós repetimos também. Não é só trabalho de pastores corrigir. Não pense, pastor, eu vi o irmão pecando, vai lá corrigir. Pastor, eu vi aquele irmão fazendo uma coisa errada, vai lá ensinar, corrigir. Não, é para todo cristão. Paulo vai falar isso de forma mais clara nos versículos seguintes. Olha só, no mesmo texto de Tessalonicenses, Paulo vai continuar e diz: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Paulo diz para os cristãos valorizarem e buscarem pastores que admoestem, corrijam, mas ele chama cada um dos ouvintes, cada um dos irmãos, cada um dos cristãos a admoestar e corrigir. Você viu o seu irmão pecando, não vá chamar o pastor. Você é um cristão, é responsabilidade sua também corrigir. Então corrija, com amor, com humildade, mas corrija, porque é isso que é esperado do cristão. Isso nos lembra, é claro, de Mateus 18, o texto sobre disciplina. Mateus 18, versículo 15, se o irmão, Jesus falando aqui, se o irmão pecar contra você, vai, repreenda-o em particular. Olha só, repreenda-o, corrija-o, admoeste, advirta. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então ele chama aquele que viu o pecado a ir lá. Se você viu o pecado, é você que tem que ir lá. Se você não for ouvido, o texto continua. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Esse é o sistema de disciplina. Por quê? Porque a disciplina é uma marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, tem como marca a disciplina. São 3 as marcas principais de uma igreja verdadeira: a exposição fiel da palavra, a correta administração dos sacramentos e a disciplina. Essa disciplina tem que fazer parte de uma igreja saudável. E ela é feita com amor, mas com seriedade. Perceba, o foco do que Jesus nos diz aqui em Mateus 18, como nós já tivemos a oportunidade de falar em outro momento, é ganhar o irmão. Não é ganhar do irmão. Não é se mostrar mais santo do que o irmão. É ajudar o irmão a voltar aos caminhos de santidade, assim como você, pecador, falho, pela graça do Senhor, também tem buscado. Então a gente faz isso com amor, e a gente faz isso a todos. Paulo está dizendo aqui no texto: este Cristo nós anunciamos advertindo a quem? A todos. Naquela época, as pessoas achavam que possuir um mistério sobre algo bom, sobre como ficar bem na vida, era algo para poucos. Por isso a ideia de mistério, era algo escondido. Mas Paulo toma posse aqui do termo mistério, porque ele sabe que em meio às pessoas que estão ouvindo ali, havia muito essa ideia de outras religiões de, olha, os segredos para a salvação e para se viver bem são para poucos, inclusive para quem paga. Mas Paulo vai tomar o termo mistério para dizer aqui, esse mistério é para todos, e é de graça. Todos são chamados a ouvir esse Cristo anunciado, esse mistério, e serem advertidos a saírem dos seus caminhos de condenação e se voltarem para o único que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Nós somos chamados a corrigir e advertir a todos. Infelizmente, já naquela época, estava começando a surgir ali, e Paulo identificou isso, algo que depois ficou conhecido como uma heresia chamada gnosticismo.
uma ideia de que apenas alguns poucos cristãos poderiam conhecer as verdadeiras chaves para a salvação e bênção. Mas Paulo diz aqui não, é para todos, e todos os que conhecem devem advertir os outros para que conheçam. Por isso que nós somos chamados a advertir os irmãos, chamados a trazê-los de volta ao arrependimento, abandonar os seus pecados, a viver em fé no evangelho gracioso de Cristo que nos traz a salvação. Isso é para os que estão na igreja, mas isso é também para todos. Você é chamado a advertir os seus irmãos em Cristo aqui, quando vê cada um deles pecando, mas advertir também as pessoas da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus lazeres. Não deixe que as pessoas continuem seguindo o seu caminho para o precipício da condenação. Advirta-os e assim você demonstrará amor. Advirta, corrija, com amor, com humildade, mas faça isso, porque é isso que uma igreja saudável e cristãos verdadeiros fazem. Infelizmente não é o que a maior parte das igrejas fazem. Hoje em dia, muitas igrejas estão por aí simplesmente querendo passar a mão na cabeça dos outros. Não se fala de pecado, não se fala de condenação, não se fala de correção, de disciplina. Verdade, disciplina até mesmo no contexto familiar hoje, de um pai disciplinar o filho é algo que as pessoas vão contra, que dirá então na igreja? Mas isso é uma apostasia. É um abandono do que a palavra diz. Não se ache mais sábio do que o Senhor. Se o Senhor disse para disciplinar seu filho, discipline. E se o Senhor disse que a igreja bíblica deve disciplinar com amor para trazer os irmãos de volta, discipline como igreja, discipline como cristão. E é isso que essa igreja, pela graça do Senhor, vai buscar fazer. É isso que você está em busca numa igreja? Porque todo membro, todo aquele que é membro dessa igreja hoje e que caminha para se tornar membro dessa igreja, ouve essa pergunta. E é literal, tá? É uma pergunta literal e específica. Você está disposto a ser disciplinado com amor, mas ainda assim corrigido em seus pecados, não só pelo pastor, mas pelos membros dessa igreja? Quem passou pela entrevista de membresia recentemente sabe que essa pergunta é feita. Os que já são membros sabem que isso é feito. E toda igreja deveria enfatizar isso, porque fazer parte de uma igreja saudável é dizer: eu estou aqui disposto a ser disciplinado, corrigido, porque eu quero ser corrigido, para que eu não me desvie na minha soberba e no meu egocentrismo dos caminhos do Senhor. Eu prefiro sentir uma dor pequena agora, me voltando aos caminhos do Senhor, do que por uma eternidade sentir uma dor infinita da separação da beleza e da graça de Deus e da condenação que eu mereço. É isso que um verdadeiro cristão busca e é isso que pela graça de Deus essa igreja vai oferecer. É isso que você tem buscado numa igreja, é isso que uma igreja deve oferecer. Mas o texto diz mais, ele diz que uma igreja bíblica deve anunciar a Cristo também com ensino em toda sabedoria. Terceiro ponto aqui, ensino em toda sabedoria. Este Cristo que anunciamos, versículo 28, este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria. A advertência está conectada com o ensino. As duas coisas têm que andar juntas. Advertir sem ensinar é inadequado. Como é que você vai corrigir, disciplinar alguém que você nem sequer ensina? E se você corrigir, mas não explicar qual é o caminho para que ela siga agora, ela vai sair de um caminho errado e vai entrar em outro. Como ela vai saber o certo? Por isso que não adianta só corrigir, você tem que ensinar. Mas se você tem só o ensino e não tem a correção, quando você ensinar e a pessoa se desviar, como você vai restaurá-la aos caminhos? É preciso a correção. Por isso que ensino e correção andam juntos. Advertência e ensino. É isso que Paulo ensina aqui. E isso nos lembra das palavras do Senhor Jesus. Mateus 28, antes de Jesus subir aos céus, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Antes de subir ao céu, como o último de seus mandamentos ali, Jesus enfatizou a importância do ensino. Uma igreja bíblica faz discípulos batizando, teremos batismos aqui na próxima semana, recebendo essa nova turma de membresia, mas porque estamos ensinando, que o batismo sem o ensino também não tem sentido. Ensinando, é isso que Paulo enfatiza aqui. Paulo fala disso também nos versículos anteriores desse mesmo capítulo. Agora vá para o versículo 9. Versículo 9 de Colossenses 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha como Paulo valorizava isso. Eu sempre chamo a atenção de vocês para isso, como se você, ao invés de maratonar uma série do Netflix, maratonar a Bíblia, que dá para fazer, é bom fazer, você vai ver como a expressão pleno conhecimento aparece tantas vezes. Como Paulo, como a Bíblia, como o Senhor, inspirando os seus servos, nos chama a crescer no pleno conhecimento da vontade dEle, em toda sabedoria. E por quê? Qual a importância disso? O versículo 10 do texto diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Somente se crescermos no pleno conhecimento da vontade de Deus, poderemos andar de acordo com a vontade de Deus. Como você vai fazer a vontade de Deus se você não souber o que ela é? Por isso que nós somos chamados a crescer nesse conhecimento, para que vivamos de acordo com a vontade de Deus, para o inteiro agrado dEle, frutificando em toda boa obra, fazendo as coisas de acordo com a vontade desse Deus. Por isso a importância do ensino, por isso uma igreja saudável anuncia a Cristo, ensinando, e ensinando com o quê? Com toda sabedoria. O que é que significa esse ensinar com toda sabedoria? Significa ensinar não apenas na teoria, mas também na prática. Significa falar não somente de algo teórico restrito a uma parte da vida, mas falarmos de como viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Tendo tanto um conhecimento teórico correto, ou seja, uma ortodoxia, como também uma prática correta, uma ortopraxia. É isso que uma igreja precisa fazer. É isso que nós, como igreja, pela graça do Senhor, buscamos e continuaremos buscando fazer. E quem está aqui há mais tempo sabe como essa importância do toda sabedoria, ou viver para a glória de Deus em todas as áreas, é importante para essa igreja. Todas as orações que fazemos aqui, nós oramos por cada uma das áreas da vida. Tantas vezes, quando nós conversamos, é lembrado da importância de todas as áreas da vida. Por quê? Porque, meus irmãos, uma igreja bíblica tem que ensinar para vocês a saber o que é a palavra de Deus. Vocês têm que saber teologia, tá certo? Teologia não é só para teólogos profissionais, pastores e seminaristas. É para todo membro. E não tem idade para aposentadoria. E nem para começo. Já ensine para seus filhos e para todo mundo. Todos somos teólogos no sentido de que todos temos que saber quem é Deus e fazer as afirmações corretas sobre Deus. Precisamos saber teologia. Essa igreja vai buscar ensinar isso. É importante que todos aqui saibam de bibliologia, de cristologia, teontologia, antropologia, soteriologia. Tantas palavras, tantas outras que nós poderíamos acrescentar. Precisamos saber de teologia, teologia sistemática, teologia bíblica, todas as áreas do saber. Precisamos. E se você não sabe, busque saber e conte com a gente nessa caminhada.
Temos uma lista de livros recomendados. Você pode pegar ali atrás o link e acessar. Tem teologia sistemática, tem teologia bíblica, tem como orar, como ler a Bíblia, tem de tudo. Nós temos que crescer e uma igreja bíblica vai ensinar teologia. Mas não adianta você saber tudo isso e não viver. Não adianta você ser um ouvinte e não um praticante. Por isso que é em toda sabedoria. Porque você tem que saber a teologia, mas mais do que saber, você tem que viver conforme a teologia correta. Por isso que essa igreja vai ensinar você a não somente saber os atributos de Deus, citar o que é a Trindade, mas orar a esse Deus trino, ouvir da palavra desse Deus todo-poderoso. Porém, se a igreja para aqui também, ela está falhando. Se a igreja ensina somente a orar e ler a Bíblia, ela não está ensinando em toda a sabedoria. Porque Deus não quer só que você ore e leia a Bíblia. Isso é essencial e é o fundamento, a base de todo o resto. Mas não é tudo. Você tem que saber e viver para a vontade, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, em todas as áreas da sua vida. E é isso que uma igreja bíblica vai fazer, vai ensinar e que nós buscamos ensinar. Que você busque saber como viver e viva para a glória de Deus no seu trabalho, sabendo como fazer um bom trabalho, um trabalho justo, adequado. Saiba como estudar e crescer intelectualmente usando a mente que Deus te deu para a glória dele. Cuide da sua saúde, da saúde do seu corpo, não porque você quer ser bombado, trincado, não. Porque você quer ter saúde para servir as pessoas. Que você administre o seu patrimônio. Não porque essa igreja quer que você seja rico e oferte milhões aqui. Mas para que você use os recursos que você tem para a glória de Deus todos os dias. E todas as outras áreas que nós poderíamos citar. Uma igreja bíblica é chamada a ensinar em toda sabedoria. É isso que essa igreja vai fazer. É isso que essa igreja, pela graça do Senhor, vai fazer. É isso que você está buscando? Porque normalmente o que a maior parte das igrejas ensina é simplesmente: venha ao culto no domingo e dê seu dízimo. De resto está tudo certo. Pode fazer o que quiser durante a semana. Parece brincadeira, mas não é exatamente isso que muitas igrejas por aí têm feito? É isso que você quer ouvir? Ou você quer ouvir esse Cristo anunciado por meio do ensino em toda sabedoria? É isso que essa igreja tem a oferecer. É isso que você precisa saber se você quer. Caminhando aqui mais para o fim, esse texto ainda vai nos dizer mais. É interessante como 2 versículos têm tanto a nos falar, não é? Somos ensinados que nós temos que anunciar este Cristo com vistas ao aperfeiçoamento. O versículo 28 diz: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria. Para quê? A fim de quê? Por quê? A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Ao contrário do que muitas igrejas têm ensinado e cristãos acreditado, Deus não nos aceita do jeito que somos, para que permaneçamos do jeito que éramos. Ele nos aceita do jeito que somos. Ele não espera que sejamos perfeitos para ir até Ele, senão jamais iríamos. Mas Ele nos aceita do jeito que somos, para nos aperfeiçoar e santificar a imagem dEle, para que experimentemos mais e mais do amor desse Pai perfeito, que é o Pai dEle, e é o nosso Pai, por essa adoção que Ele conquistou para nós. Ele nos recebe como pecadores, sim, mas não para que permaneçamos entregues ao pecado, e sim para que nos santifiquemos e aperfeiçoemos, para que sejamos como Deus quer que sejamos. Por isso, o próprio Cristo diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Não foi um fariseu que disse isso? Foi o próprio Jesus. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. É isso que Cristo quer para você. E é isso que uma igreja bíblica vai buscar ensinar a você. Isso nos lembra que Paulo fala em uma outra epístola, aos Efésios. Lá em Efésios 4:11 ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas
ao aperfeiçoamento dos santos. De novo a expressão aqui, de novo esse foco pelo aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do quê? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A Bíblia toda nos chama a esse aperfeiçoamento, para que nós sejamos menos como nós éramos e mais como Cristo é. Não esteja insatisfeito com você no sentido de viver murmurando. Deus não quer murmuração. Mas não esteja satisfeito com você no sentido de achar que está bom assim, já sou crente demais. Você não é. Você tem que crescer e ser como Cristo é. E até que você chegue lá, você ainda não buscou o suficiente. Mas perceba, óbvio que nós não conseguiremos conquistar perfeição nesta vida. Cristo sabia disso. Então o que é que Ele quer aqui? Ele quer que nós tenhamos esse alvo, para que nós não nos acomodemos. Continuemos sempre buscando crescer cada dia mais, abandonar o velho homem, nos revestirmos do novo homem que foi criado por Deus. Sermos cada dia mais parecidos com Cristo, negarmos a nós mesmos e buscarmos viver mais de acordo com o que Cristo quer. Nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos nessa vida, mas a perfeição é o nosso alvo. E é por isso que nós não nos entregamos ao pecado. É por isso que nós não dizemos, tudo bem, eu sou pecador, todo mundo é pecador, então tudo bem pecar. Não, você é um pecador, mas é um pecador redimido ou não? Porque aqueles que foram redimidos em Cristo são chamados ao aperfeiçoamento, a negar os seus pecados e a viver em santidade para a glória dEle. Esse aperfeiçoamento é um processo. É um processo, não é um ato único. A santificação, no sentido de sermos declarados santos, ok, fomos declarados santos. Mas ela é também um processo, no sentido de que Deus vai trabalhando em nós e nos santificando, e nos chamando à responsabilidade de buscar essa santificação. E é por isso que esse aperfeiçoamento é um processo, mas é um processo que Deus já começou, e que Ele quer que nós nos esforcemos para dar continuidade até o grande dia em que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, o dia de Cristo Jesus. É isso que essa igreja vai ensinar. Se você quer uma igreja que passe a mão na sua cabeça e diga, não, mas você está bom demais, a salvação é pela graça, meu irmão, então não importa como você viva. Não é isso que essa igreja ensina, não é isso que uma igreja bíblica ensina. Aqui nós chamaremos você ao arrependimento e ao aperfeiçoamento. É isso que você quer numa igreja? E se você não está com foco em se tornar membro dessa igreja, está visitando, a sua igreja prega o quê? E o que você tem buscado numa igreja? Que você esteja numa igreja bíblica. Essa não é nem de longe a única. Temos muitas. Que você esteja numa igreja bíblica, que ensine isso, essa busca por aperfeiçoamento. E então, o texto termina aqui, nos lembrando de como é que nós anunciamos isso, e como isso envolve tanto a nossa responsabilidade como a soberania de Deus. Nós vamos aprender, em quinto e último lugar nesse texto, que uma igreja bíblica deve anunciar a Cristo com empenho capacitado pelo próprio Cristo. É com esforço, mas segundo a capacitação do próprio Cristo. É isso que o versículo 29 diz. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Deus não quer servos acomodados. Deus não quer servos preguiçosos. Você até podia ser acomodado e preguiçoso antes de conhecê-lo. Mas quando você conhece a Ele,
Ele transforma o ser do seu servo. E Ele não quer servos acomodados e preguiçosos. Ele quer servos dedicados. A Escritura repetidamente nos fala da importância de nos esforçarmos, sairmos da nossa zona de conforto, para vivermos para a glória de Deus. Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós. Sim, Ele morreu por nós que temos fé, que cremos de verdade, já estamos salvos. Mas Ele não morreu por nós para que vivêssemos para nós mesmos. Cristo morreu por nós para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Se estamos em Cristo, não temos mais vida em nós mesmos, temos vida nele. Não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Ele. Por isso que para nós o viver é Cristo. A Escritura nos fala dessa importância tantas vezes. Você não foi salvo para ficar sentado numa cadeira. Tem um momento de sentar, e nesse consiga sentar e ficar quieto, prestando atenção no culto por bastante tempo, isso é bom. Mas não é para você viver assim. Você é chamado para servir. É isso que uma igreja bíblica vai ensinar, é isso que nós buscamos fazer. Romanos 12, um dos meus textos preferidos, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo aqui é: porque vocês foram salvos pela misericórdia de Deus, agora vivam como um sacrifício para Ele. Não é se sacrifiquem para tentar conquistar a salvação de Deus. O sacrifício de vocês é imperfeito, não é o suficiente. Mas é porque vocês foram salvos por um sacrifício perfeito, único, maravilhoso, que é o de Jesus. Agora também se sacrifiquem, não para serem salvos, mas porque foram salvos, vivendo para a glória desse Deus, com tudo que vocês são, têm, fazem. Pare de ser acomodado, saia da zona de conforto, pare de dar desculpas, isso é difícil, por isso não dá. Se Deus fez com que o seu filho viesse ao mundo, fizesse carne, vivesse entre nós, morresse por nós, como é que você vai colocar desculpas e barreiras para o que você tem que fazer para Deus? Saia da zona de conforto e viva, se esforce. Mas perceba também que esse esforço, ele não é algo que depende simplesmente de você, senão você não conseguiria. Eu não conseguiria. É pelas misericórdias de Deus que você é chamado a apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É porque você foi salvo. E porque essa salvação capacita que então você é chamado a viver como um sacrifício para Deus. E essa união então do seu esforço, porque sim, você tem que se esforçar. A união então da sua responsabilidade com a soberania de Deus, ela é vista na Escritura ao longo de tudo que nós percebemos escrito e revelado nela. Mas tem um textinho que eu sempre enfatizo aqui. Filipenses 2, versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Esforço, empenho, responsabilidade. Mas por quê? O texto continua e diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Por que você tem que se empenhar e se esforçar tanto? Porque, primeiro, Deus merece. Segundo, Deus capacita. É Deus que vai capacitar você. Por isso que você é chamado a orar. E orar, inclusive, Senhor, me faça orar mais. E na oração dizer: Senhor, me faça servir mais. E me capacite para que eu sirva mais. Paulo diz aqui: é para esse fim que eu me empenho, que eu trabalho, esforçando-me o mais possível. Ele se esforça, ele se dedica. Mas olha como ele continua: não segundo as forças dele, segundo o poder
de Cristo que opera poderosamente em mim. É confiado na capacitação de Deus que você é chamado a servir. Talvez você olhe para esse chamado, essa pregação e você diz, mas Saul, é difícil. Busca aquele para quem nada é impossível. Ele tem todo o poder para capacitar você a sair do seu comodismo, da sua zona de conforto e servir. Ore e haja. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Confie no poder de Deus, mas vá agindo sabendo que Ele já está capacitando. Faça isso para ler a Bíblia, faça isso para orar, faça isso para servir na igreja, faça isso para glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Lembre-se que o próprio Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podem fazer. Enquanto as igrejas estão por aí, dizendo que você só precisa ir ao culto e dar o dízimo, ou que as suas ações sozinhas são boas demais, a palavra nos diz, primeiro, que nossas ações não são boas o suficientes. Segundo, que não é o suficiente só estar no culto e dar dízimos. Terceiro, que tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, mas não segundo a nossa própria força, e sim segundo a capacitação que o próprio Deus nos dá. Por isso, essa é uma igreja que vai ensinar a importância de servir. Servir nos ministérios, está ali. Quem fez a arte, nem falei, mas o membro captou bem a ideia aqui. Quem fez a arte chamando aos ministérios, colocou lá um dedinho assim meio general. Se inscreva no ministério. Esse general ali não sou eu, é Deus. Ele que nos chama a servir, participar dos ministérios da igreja, agir. Todo membro deveria estar no mínimo em um ministério. Você não deve também se envolver com todos, porque a igreja não vai para tomar o seu tempo de servir a Deus em casa. Mas você deve servir na igreja. Só que também não é só servir na igreja. É servir no ministério, é servir em outras áreas da igreja e é servir fora da igreja. A todos, em todos os locais. Sirva no seu trabalho, sirva nos seus estudos, sirva nos seus lazeres, sirva em todas as áreas da vida. É isso que nós somos chamados a fazer, não segundo as nossas forças, mas por causa da capacitação que recebemos do Deus Todo-Poderoso. Servimos porque já fomos salvos e servimos com todo o empenho, confiados que é o próprio Senhor que vai nos capacitar a servir a Ele e aos outros. Essa igreja vai ensinar que viver é Cristo. Nós vivemos para Cristo, então vivamos com todo empenho, confiados na capacitação que vem dele mesmo. Se você consegue entender que este Cristo, essa mensagem é a mensagem que uma igreja bíblica deve anunciar, que um cristão deve crer. Se você ainda não está numa igreja bíblica, você é chamado a procurar uma, seja essa, seja outra, e a experimentar de tudo isso, anunciar a Cristo. E se você já faz parte de uma igreja bíblica, se você já é um cristão verdadeiro, se você já desfruta das bênçãos do Senhor, você é chamado a continuar servindo com todo empenho. Porque nós, nessa igreja, e toda igreja bíblica deve fazer o mesmo, devemos chamar os cristãos a viver de forma bíblica, fiel, anunciando a Cristo, com fidelidade ao Evangelho, com advertência a todos, com ensino em toda sabedoria, com vistas ao aperfeiçoamento e com empenho capacitado pelo próprio Cristo. Oremos a esse Deus. Senhor, nós somos fracos, miseráveis, incapazes, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos capacita. Senhor, vem nos conduzir, que nós te adoremos com tudo que somos, temos e fazemos. Que nós vivamos para a tua glória, anunciando a Cristo com fidelidade ao Evangelho, com fidelidade à tua palavra, advertindo os outros, ensinando, buscando, Pai, o aperfeiçoamento e nos esforçando, saindo da zona de conforto, mas confiados que o Senhor é aquele que nos capacita e que faz com que os nossos esforços não sejam em vão. Que assim essa palavra domine o nosso coração,
não sejamos apenas ouvintes dela, mas praticantes. Que essa igreja seja uma igreja bíblica que viva assim. Que esses membros que estão para se tornarem parte dessa igreja vivam assim. E que juntos todos vivamos dessa maneira. Que aqueles que não são parte dessa igreja sejam parte de uma igreja saudável, onde quer que forem. E sirvam dessa maneira. E vivam dessa maneira. Porque o Senhor merece e o Senhor nos capacita. Porque tudo é para a tua glória. Hoje e sempre. Amém.